Pare a sua ansiedade e recupere a paz interior. Pare um instante e perceba o que está acontecendo agora dentro de você. Não no mundo lá fora, mas no espaço silencioso, onde seus pensamentos tentam correr mais rápido do que a própria vida. A ansiedade sempre começa assim, como uma pequena tensão que se espalha pelo corpo, como se o coração estivesse tentando avisar algo que você não teve coragem de ouvir. Talvez você conheça essa sensação. O peito comprimido, a mente inquieta, a respiração curta. É como se houvesse uma batalha acontecendo dentro de você e, mesmo sem perceber, você passou a acreditar que precisa lutar o tempo inteiro para não perder o controle. A verdade que quase ninguém diz é simples. A ansiedade não nasce para destruir você. Ela nasce para mostrar que você está carregando mais do que deveria. Está tentando segurar conversas que nunca aconteceram, resultados que ninguém pode garantir, expectativas que só existem na sua cabeça. Você está se esforçando para prever tudo, resolver tudo, sustentar tudo. E esse esforço silencioso cobra um preço alto. A sua paz. A ansiedade tenta convencer você de que, se não pensar em todas as possibilidades, estará vulnerável. Que se não se preocupar, algo dará errado. Que se relaxar, perderá o controle. E é exatamente nesse ponto que a mente cria o seu próprio labirinto. Você corre atrás de segurança e acaba preso dentro da própria preocupação. O medo de falhar se transforma em vigilância constante. O medo de decepcionar se transforma em autocobrança. E quando percebe, sua vida está sendo guiada por cenários que nunca existiram, mas que drenam a sua energia como se fossem reais. Existe um momento, porém, em que tudo isso pode mudar. É quando você percebe que tentar controlar cada detalhe da vida não gera segurança, gera exaustão. A paz interior não nasce de um mundo perfeito. Ela nasce de uma mente que finalmente admite que não precisa controlar o que nunca esteve sob seu domínio. A paz chega quando você para de se esforçar tanto para proteger algo que nunca esteve em risco. A sua essência. É aqui que este vídeo começa. Não com técnicas vazias, não com frases prontas, mas com uma verdade que transforma. Você não precisa continuar vivendo em tensão. Você pode recuperar sua paz, e ela não está distante. Ela está exatamente no ponto onde você decide parar de lutar contra tudo o que não pode mudar e escolher respirar de novo. A ansiedade perde força quando você reencontra o chão dentro de si. A vida volta a fazer sentido quando você aprende a habitar o momento presente, sem tentar antecipar a dor do futuro. Se você está cansado de correr por dentro, enquanto tenta sorrir por fora, este é o seu lugar. Vamos caminhar juntos, passo a passo, até o ponto onde a ansiedade não dita mais o ritmo da sua vida. O próximo passo começa agora com a compreensão do primeiro grande mecanismo da ansiedade. É aqui que tudo fica claro. A cena que desmonta a mente ansiosa. Imagine você acordando num dia comum. Nada de extraordinário acontece ao seu redor, mas por dentro, algo começa a apertar. O corpo desperta antes da consciência, como se estivesse avisando que algo está fora do lugar. O coração acelera sem permissão. A respiração perde o ritmo. A mente tenta correr atrás para entender o que está acontecendo, mas não encontra uma resposta clara. É nesse instante que a ansiedade age com mais força. Ela não aparece em momentos extremos. Ela surge na rotina, nos detalhes silenciosos que ninguém vê. É aquela sensação intensa de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, mesmo que nada concreto esteja diante de você. A mente ansiosa cria cenários que exigem vigilância constante. Você tenta antecipar cada risco. Você tenta prever cada reação. Você tenta evitar qualquer possibilidade de falha. O corpo, porém, não suporta esse modo de alerta permanente. Ele reage como se estivesse diante de um perigo real, mesmo quando tudo ao redor está calmo. Essa distância entre o que você vive e o que você sente torna a ansiedade tão difícil de enfrentar, porque ela não depende da realidade, ela depende da sua interpretação. E quando essa interpretação se torna rígida, você perde a capacidade de perceber o que está realmente acontecendo agora. Essa cena é importante
porque revela o ponto exato onde a ansiedade começa a comandar sua vida. A mente tenta proteger você, mas acaba aprisionando você. O corpo tenta avisar que já passou do limite, mas você insiste em continuar. O conflito interno se forma aqui, e é a partir desse entendimento que o próximo passo ganha força. Agora que você enxergou a origem da tensão, está pronto para descobrir a verdade desconfortável que transforma a forma como você lida com seus medos. A revelação brutal: a ansiedade não é um problema, é um sinal. A ansiedade não aparece como inimiga, ela aparece como mensageira. Ela chega primeiro no corpo e só depois na consciência. É o corpo dizendo que você está ultrapassando limites que não admite para si mesmo. A ansiedade aponta para o excesso de responsabilidade que você assumiu sem perceber, para o peso emocional que carrega em silêncio e para as conversas internas que você repete há anos sem nunca resolver. Quando a ansiedade chega, ela não diz que você é fraco. Ela mostra que você está tentando ser forte demais, por tempo demais, sozinho demais. A verdade é que ninguém sustenta para sempre o ritmo de quem tenta controlar tudo. A ansiedade não sinaliza incapacidade. Ela sinaliza exaustão. Esse é um ponto que poucos reconhecem. A ansiedade surge porque existe algo dentro de você que não está sendo visto. Um medo que você empurrou para o canto. Uma expectativa que você deixou crescer além do que poderia cumprir. Um nível de autocobrança que ultrapassa qualquer padrão saudável. A ansiedade não quer derrubar você. Ela quer revelar onde você perdeu a conexão consigo mesmo. Ela mostra onde você está tentando resolver pela força o que só poderia ser resolvido pela consciência. Quando você entende isso, a relação muda. Você para de enxergar a ansiedade como um ataque e começa a enxergar como informação. É aí que nasce o poder de transformação. Essa revelação é crucial porque prepara você para o próximo passo. Agora que percebeu que a ansiedade não é o inimigo, está pronto para enxergar o mecanismo invisível que aciona a maior parte dos seus gatilhos internos. É nesse ponto que o entendimento se aprofunda e você descobre por que sua mente cria cenários tão intensos, mesmo quando a realidade não exige tanto de você. A psicologia invisível. O mecanismo oculto que dispara 80% da ansiedade. Existe um ponto específico onde a ansiedade nasce, e a maioria das pessoas nunca percebe quando ele se ativa. Não é quando algo dá errado no seu dia, nem quando uma pessoa faz um comentário que você não esperava. O gatilho principal da ansiedade surge antes disso. Ele aparece no instante em que você tenta controlar aquilo que não está sob seu comando. A mente ansiosa não tolera incerteza. Quando ela não encontra garantias, ela cria cenários. Quando não encontra respostas, ela fabrica possibilidades. E cada possibilidade inventada se torna uma ameaça emocionalmente real. Esse é o mecanismo oculto que consome sua paz diariamente. A mente faz isso porque acredita que antecipar o futuro evita dor. O problema é que, ao tentar evitar todos os riscos, ela cria exatamente aquilo que você queria evitar: um estado permanente de alerta. Quanto mais você tenta prever, mais sua mente interpreta o mundo como imprevisível. Quanto mais você tenta agradar, mais ela entende que você não pode falhar. Quanto mais você exige perfeição, mais ela acredita que qualquer erro pode destruir tudo. Esse ciclo silencioso transforma pequenas preocupações em tempestades internas, e quando você se dá conta, está tentando sobreviver a situações que só existem na sua imaginação. Esse mecanismo torna a ansiedade tão poderosa porque ela não depende de fatos. Ela depende de interpretações. É assim que você transforma um silêncio em ameaça. É assim que transforma uma mensagem sem resposta em rejeição. É assim que transforma um desafio simples em uma prova de valor pessoal. A ansiedade não reage ao que aconteceu. Ela reage ao que você acredita que pode acontecer. E quando essa crença se distorce, você vive dentro de um mundo que não existe, mas que afeta seu corpo como se fosse real. Agora que você reconhece esse mecanismo silencioso, está pronto para dar o próximo passo. Porque existe uma ferida interna que alimenta esse sistema, e ela precisa ser exposta para que a paz interior volte a ter espaço dentro de você.
O próximo tópico mostra exatamente onde essa ferida nasce. A ferida interna. O verdadeiro motivo pelo qual você está perdendo paz. Existe uma ferida dentro de você que nunca foi totalmente nomeada, mas sempre foi sentida. Ela não aparece de forma óbvia. Ela se revela nas suas reações, nos seus medos, nas suas interpretações distorcidas sobre si mesmo e sobre o mundo. Essa ferida é aquilo que a ansiedade usa como combustível. Não importa o quanto você tente racionalizar, justificar ou ignorar. Enquanto essa ferida permanecer aberta, sua paz vai continuar escorrendo pelas frestas que você finge não ver. Essa ferida nasce em situações diferentes para cada pessoa. Pode ter surgido no momento em que você acreditou que precisava ser perfeito para ser amado. Pode ter começado quando você percebeu que decepcionar alguém significava perder afeto. Talvez tenha aparecido quando entendeu ainda muito cedo que precisava se adaptar para não ser rejeitado. Ou talvez tenha sido construída ao longo de anos, dentro daquilo que você internalizou como responsabilidade, mas que, na verdade, era peso emocional que jamais deveria ter sido seu. Essa ferida é a raiz silenciosa da sua ansiedade. Ela faz você acreditar que não pode errar. Faz você acreditar que precisa dar conta de tudo. Faz você assumir culpas e medos que não pertencem a você. E o pior, faz você enxergar o mundo como uma prova contínua de valor. Cada conversa vira uma avaliação. Cada desafio vira uma ameaça. Cada silêncio vira uma confirmação de que algo está errado. Não é a vida que está exigindo tudo isso. É a ferida que está transformando qualquer pequena tensão em uma tempestade emocional. Agora que você começou a ver essa verdade, está mais próximo de entender o próximo ponto decisivo. Porque existe uma relação direta entre essa ferida e o lugar onde sua presença desaparece. Quando você perde presença, perde paz. E é exatamente isso que você vai enxergar no próximo tópico. O encontro com a verdade. A ansiedade floresce onde a presença morre. A ansiedade cresce no espaço exato onde você deixa de estar presente. Ela nasce no vão entre o que você está vivendo e o que sua mente insiste em antecipar. Quando você abandona o agora para tentar sobreviver ao depois, a ansiedade ocupa o lugar que a presença deveria proteger. O presente é o único território onde a vida acontece, mas a ansiedade empurra você para longe dele. A mente ansiosa corre para frente porque acredita que, se não prever tudo, será pega de surpresa. Porém, quanto mais ela corre, mais você se distancia da única coisa capaz de trazer paz, o momento em que você realmente existe. A ausência de presença cria uma distorção perigosa. Você não reage ao que está diante de você, mas ao que teme que venha. Você não sente o que está acontecendo, sente o que imagina que possa acontecer. É como tentar respirar segurando o ar. Não funciona. Seu corpo luta para se estabilizar, sua mente tenta resistir e seu emocional começa a entrar em colapso. A ansiedade transforma o possível em provável e o improvável em urgente. Quando você percebe, já está vivendo uma vida que não está acontecendo de verdade. Só está acontecendo dentro da sua cabeça. A sociedade reforça essa perda de presença. Todos vivem correndo, competindo, acumulando tarefas e expectativas. O agora se tornou pequeno demais para quem tenta provar valor todos os dias. Só que a paz interior não é encontrada onde há excesso. Ela só aparece quando você para, respira e volta para dentro. Nesse retorno, a ansiedade perde espaço, porque a presença devolve lucidez, devolve chão, devolve verdade. É nesse reencontro que você percebe que muitos dos seus medos só existiam porque você abandonou o único lugar onde tem poder para agir, o momento presente. Agora que você enxergou como a ausência de presença abre caminho para a ansiedade, está pronto para o próximo ponto. Você vai descobrir o paradoxo poderoso que transforma completamente a maneira como você lida com o medo, o controle e a necessidade de antecipar tudo. Esse paradoxo é o que muda a vida de quem finalmente decide caminhar com leveza. O paradoxo da libertação. Você controla a ansiedade quando para de controlar a vida.
A ansiedade cresce cada vez que você tenta assumir o comando de coisas que nunca estiveram sob seu domínio. Quanto mais você tenta segurar cada detalhe, mais pesado tudo se torna. A mente acredita que, se mantiver o controle absoluto, evitará dor, rejeição ou falha. Porém, na prática, acontece o contrário. O esforço para controlar o incontrolável cria a própria sensação de ameaça. O controle vira prisão. A vigilância constante vira exaustão. E a tentativa de prever tudo vira o combustível que acende o fogo da ansiedade. O paradoxo é claro e implacável. Quanto mais você tenta controlar a vida, mais ansioso você se torna. Quando você tenta controlar as emoções dos outros, se machuca. Quando tenta controlar opiniões, se prende. Quando tenta controlar o futuro, se perde. Quando tenta controlar resultados, se exaure. A ansiedade nasce dessa guerra silenciosa entre o que você quer segurar e o que a vida insiste em mover sem pedir permissão. A libertação começa no instante em que você reconhece que não precisa vencer essa guerra. Você pode soltar o que nunca foi seu. Pode parar de tentar convencer quem não quer ouvir. Pode parar de carregar preocupações que não têm fundamento real. Pode parar de insistir em previsões que só aumentam seu medo. Quando esse reconhecimento acontece, algo dentro de você respira diferente. A mente desacelera. O corpo desarma. A alma encontra espaço. A vida, que antes parecia uma pedra pesada empurrada morro acima, volta a fluir. O que parece fraqueza é força. O que parece desistência é lucidez. O que parece perda de controle é justamente o que devolve estabilidade. Porque a paz não nasce de certezas. Ela nasce da coragem de aceitar que o mundo não gira na frequência da sua preocupação. A verdadeira força emocional aparece quando você sabe exatamente o que é seu para carregar e o que você pode finalmente soltar. Esse é o ponto onde a ansiedade perde sua autoridade. Agora que você entendeu esse paradoxo, está pronto para dar o próximo passo. Aquele que une clareza mental, descanso interior e a raiz espiritual que sustenta a verdadeira paz. O princípio antigo que silencia a ansiedade. Existe um princípio que atravessou gerações, sobreviveu a reinos, civilizações, quedas e renascimentos. Ele não pertence a nenhuma técnica moderna, não depende de motivação temporária e não tem relação com força de vontade. É um fundamento espiritual capaz de reorganizar uma mente inquieta e devolver estabilidade ao coração mais tumultuado. Esse princípio diz que a verdadeira paz não nasce quando tudo está resolvido, mas quando você decide confiar em algo maior do que o próprio medo. A ansiedade tenta convencer você de que precisa se proteger o tempo todo. Porém, esse princípio o convida a descansar, na certeza de que não está sozinho, não está à deriva e não precisa se defender do futuro como se fosse um inimigo à espreita. Quando você internaliza esse princípio, a relação com a vida muda. O peso que antes pressionava o peito começa a perder força. A mente, antes acelerada, diminui o ritmo. Você percebe que estava tentando carregar o que nunca foi responsabilidade sua. Existe um alívio imediato quando você entende que não precisa sustentar o mundo com as próprias mãos. Esse reconhecimento abre espaço para uma paz que não depende de circunstâncias, opiniões externas ou resultados perfeitos. É uma paz que nasce da confiança, e essa confiança acalma a ansiedade na raiz. Quando o controle deixa de ser sua âncora, o medo deixa de controlar você. Esse princípio não é passivo. Ele não pede que você abdique da ação, mas que haja a partir de um coração em descanso. Quando a ansiedade comanda, você age por desespero. Quando a confiança comanda, você age por clareza. Esse contraste muda tudo, porque uma mente desesperada cria problemas. Uma mente em paz cria soluções. Esse fundamento espiritual devolve a você um eixo interno, um centro firme que permanece estável mesmo quando a vida tenta puxar você para os extremos. É esse eixo que começa a reconstruir sua paz interior de forma verdadeira e duradoura. Agora que você entendeu esse princípio, está preparado para avançar para a parte prática. Há um método específico que une mente,
corpo e espírito, e que interrompe a ansiedade no exato momento em que ela tenta ganhar força dentro de você. Essa técnica não é teórica, ela funciona em tempo real, e é isso que você vai aprender no próximo tópico. O método dos 3 eixos. Como parar a ansiedade em tempo real. A ansiedade sempre tenta chegar primeiro, mas ela não precisa vencer. Existe um método simples, direto e profundamente eficaz, que reorganiza sua mente, desacelera seu corpo e devolve firmeza ao espírito no exato instante em que a ansiedade tenta dominar você. Esse método funciona porque trata a ansiedade de forma completa. Ele não tenta silenciar pensamentos à força, não tenta ignorar emoções e não tenta impor uma calma artificial. Ele realinha você com a realidade do momento presente. Ele devolve controle ao que sempre esteve ao seu alcance e solta o que nunca foi seu para administrar. O primeiro eixo é o corpo. A ansiedade se manifesta fisicamente antes de se tornar consciente. Por isso, a forma mais rápida de interromper seu avanço é quebrar o padrão fisiológico que alimenta o ciclo ansioso. Quando você muda o ritmo da respiração e devolve oxigênio ao cérebro, o sistema nervoso reduz o estado de alerta. A mente não tem como manter pânico se o corpo não confirma o perigo. Nesse eixo você não tenta racionalizar. Você respira. Você estabiliza. Você retoma o comando da experiência física que sustenta a emoção. O segundo eixo é a mente. Depois que o corpo se estabiliza, a mente começa a ceder. Aqui você interrompe o padrão de antecipação. Você questiona com clareza o cenário que sua mente está tentando construir. Você identifica a história que a ansiedade está contando e devolve sua consciência ao que está realmente acontecendo agora. A mente ansiosa cria urgência onde não há urgência. Quando você desmonta a narrativa interna, a emoção perde força. A mente volta a enxergar com precisão. E, quando a interpretação muda, o corpo acompanha. O terceiro eixo é o espírito. A ansiedade se fortalece quando você acredita que precisa enfrentar tudo sozinho. Nesse eixo, você devolve peso ao lugar certo. Você reconhece que não precisa controlar o incontrolável, não precisa provar valor o tempo inteiro e não precisa carregar responsabilidades que não pertencem a você. A entrega espiritual desarma o medo onde ele nasce. Quando o coração descansa, a mente se acalma. E quando o espírito encontra apoio, a ansiedade perde sua base. Esse eixo reconstrói sua paz por dentro e devolve a você a sensação de estar sustentado, não sobrecarregado. Esses 3 eixos, quando aplicados juntos, interrompem a ansiedade no momento em que ela começa. Eles restauram clareza, devolvem equilíbrio e permitem que você volte ao centro de si mesmo. Agora que você compreendeu esse método completo, está pronto para avançar para o próximo passo, aquele que muda profundamente sua experiência de vida. A ressignificação da ansiedade como uma oportunidade de reconstruir sua paz interior. A ressignificação final. Quando você para, a vida desacelera com você. Existe um instante em que algo dentro de você finalmente entende que a ansiedade não precisa mais comandar seus passos. Esse instante não chega com barulho. Ele não chega como uma revelação dramática. Ele chega como um alívio. A ansiedade perde força no segundo exato em que você decide parar de correr para acompanhar um ritmo que nunca foi humano. A vida não exige essa velocidade. É a sua mente que criou a ilusão de que tudo precisa ser feito ao mesmo tempo, de que cada detalhe depende de você, de que qualquer descuido pode gerar uma consequência irreversível. Quando você percebe que nada disso é verdade, a vida reage. Ela desacelera junto com você. A ressignificação começa quando você compreende que a ansiedade não é uma sentença, mas um pedido de atenção. Ela aponta para espaços dentro de você que foram ignorados por tempo demais. Cada medo escondido, cada expectativa exagerada, cada padrão emocional que você repetiu sem entender o motivo. Ressignificar é olhar para tudo isso com honestidade, sem julgamento.
e dizer com firmeza que não vai continuar vivendo como alguém que está sempre à beira de um descontrole. Você não precisa viver em alerta permanente. Você não precisa se provar o tempo todo. Você não precisa antecipar cada movimento do mundo para se sentir seguro. Quando você para, você escuta. Quando você escuta, você entende. E quando entende, você deixa de reagir ao caos interno como se fosse realidade absoluta. A ansiedade perde a narrativa que usava para convencer você de que tudo era urgente. O agora volta a existir. A respiração volta a ter espaço. O pensamento se torna objetivo. A vida, que antes parecia pesada, se torna possível. Não porque tudo mudou ao seu redor, mas porque você mudou a forma de habitar o próprio interior. A ressignificação devolve voz à sua essência. E quando isso acontece, a ansiedade se torna pequena perto da clareza que você recupera. Esse ponto marca uma virada definitiva, porque daqui em diante você não reage à ansiedade como alguém que está sendo atacado, mas como alguém que conhece o caminho de volta para si. A vida não precisa ser uma corrida. Ela pode ser uma caminhada consciente, firme e leve. Agora que você compreendeu essa transformação, está pronto para descobrir o momento mais profundo dessa jornada. Aquele que define quando a paz realmente se torna parte da sua identidade. O chamado para dentro. O momento em que você decide respirar. Existe um instante em que você percebe que não pode continuar vivendo como alguém que está sempre fugindo de si mesmo. Esse instante não acontece quando tudo ao seu redor se acalma. Ele acontece quando você finalmente admite que precisa parar. Parar não como sinal de fraqueza, mas como ato de coragem. A coragem de olhar para dentro sem máscaras, sem pressa, sem tentar impressionar ninguém. A coragem de assumir que sua mente não pode mais ditar o ritmo de uma vida que você deseja viver com verdade. Esse momento é o portal onde a paz começa a germinar. Respirar se torna mais do que um gesto automático. Respiração vira decisão. Decisão de retornar ao próprio eixo. A ansiedade tenta arrastar você para futuros que não existem, mas a respiração puxa você de volta para onde a vida realmente acontece. Quando você inspira devagar e expira com ainda mais calma, algo por dentro se reorganiza. É como se cada célula entendesse que o perigo não é real, que o alarme pode ser desligado, que você está autorizado a existir sem correr. Você não está tentando controlar nada. Você está apenas voltando a si. E esse retorno tem poder. Nesse chamado para dentro, você reencontra um espaço que sempre esteve disponível, mas que a ansiedade abafou com ruídos imaginários. A mente que antes gritava começa a silenciar. O coração que antes acelerava começa a encontrar cadência. A alma que antes se escondia começa a se revelar. Quando você aprende a voltar ao seu interior, percebe que a paz não chega como uma recompensa, mas como um lembrete. A paz estava ali, esperando o momento em que você deixasse de lutar contra fantasmas e aceitasse que o presente é suficiente para sustentar você. Esse é o ponto onde sua relação com a ansiedade muda para sempre. Quando você diz a si mesmo que vai respirar, você quebra a narrativa de urgência. Quando você decide parar, você interrompe o ciclo de antecipação. Quando você escolhe existir no agora, você dissolve o domínio da ansiedade sobre seus pensamentos. O chamado para dentro é o que devolve sua autoridade interna. A vida fica mais leve não porque os problemas desaparecem, mas porque você aprende a enfrentá-los com presença, não com pânico. Agora que você acessou esse lugar de retorno, está pronto para compreender o desfecho profundo dessa jornada, o ponto em que tudo converge, e a paz não é apenas buscada, mas se torna parte essencial de quem você é. A conclusão cinematográfica. A verdade que cura a ansiedade. A ansiedade sempre tentou convencer você de que a vida só ficaria bem quando cada detalhe estivesse sob controle. Mas agora você percebe que essa promessa nunca se cumpriu. Quanto mais você tentava se antecipar, mais se afastava da própria existência. Quanto mais você tentava se proteger, mais frágil se sentia. A verdade curadora aparece quando você finalmente entende que a paz não é consequência das circunstâncias.
É consequência da sua postura diante delas. A ansiedade não precisava ser vencida pela força. Ela precisava ser iluminada pela consciência. A verdadeira cura acontece quando você permite que a vida seja o que é, sem exigir que ela se encaixe no que a sua mente teme. É quando você olha para dentro e percebe que o pânico não precisa ser o seu ritmo, que a urgência não precisa ser a sua linguagem e que o medo não precisa ser o narrador da sua história. A cura começa quando você admite que pode soltar, pode descansar, pode existir sem se justificar para ninguém. A paz não chega como visitante, ela chega como identidade. E quando você se reconecta com esse estado, a ansiedade perde sua autoridade sobre você. Essa conclusão não é um fim, é um novo início. O ponto em que você deixa de se relacionar com a ansiedade como inimiga e passa a tratá-la como um lembrete. Um lembrete de que você precisa retornar ao presente, retornar ao corpo, retornar ao espírito e retornar à verdade. É aqui que você recupera sua voz interna, sua lucidez e sua firmeza. A vida volta a ter cor, peso e significado. Você volta a caminhar não como alguém perseguido pelo futuro, mas como alguém que escolhe cada passo com consciência e serenidade. A ansiedade não define mais quem você é. A paz, agora, é o seu ponto de partida. O CTA oculto e emocional. A jornada que você percorreu até aqui não é apenas um conjunto de reflexões. Ela é um movimento profundo de retorno para dentro de si. Cada passo, cada insight, cada virada de consciência instalou em você algo que a ansiedade tentou apagar por muito tempo: clareza. Agora, para consolidar tudo o que foi despertado, existe um último gesto, simples e poderoso, que mantém viva essa transformação. É o momento em que você coloca em palavras o que antes ficava preso dentro do peito. Quando você expressa sua experiência, algo se reorganiza internamente. A história que te machucava perde força. O medo que te acompanhava perde espaço. A ansiedade, que antes parecia tão grande, se torna identificável e manejável. Esse gesto não é sobre buscar aprovação ou parecer forte. Ele é sobre reconhecer sua própria jornada. Quando você descreve como a ansiedade toca sua vida, você ilumina uma parte de si que estava nas sombras. Você dá nome ao que te afetou. Você torna real aquilo que viveu silenciosamente. E ao fazer isso, sem perceber, você também toca quem está ouvindo. Porque alguém, em algum lugar, está vivendo exatamente aquilo que você acabou de compreender. E suas palavras podem ser o início da cura dessa pessoa. A transformação se multiplica quando você compartilha o que despertou dentro de si. É nesse momento que o vídeo deixa de ser conteúdo e se torna conexão. O diálogo que começa agora ajuda você a consolidar sua própria jornada e abre espaço para que outros encontrem o caminho que você encontrou. A ansiedade não tem mais o mesmo poder quando você fala sobre ela com consciência. A paz cresce quando compartilhada. E a sua experiência pode ser exatamente o que alguém precisa para dar o primeiro passo que você deu.